Hebreus 6, 4 a 12, e acompanhe a leitura do texto. É impossível, pois, que aqueles que, uma vez iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que se absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos, abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição, e o fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do vosso amor, que envidastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdarão as promessas. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo texto que acabamos de ler e pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, compreender as verdades contidas nele. Que o Senhor nos ajude a aplicar, ó Deus, esse texto ao nosso coração. Que isso seja para a tua igreja edificação e glória ao seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos a uma parte que tem gerado controvérsia dentro da academia, e estas não são questões recentes, desde muito tempo. O capítulo 6 da carta aos Hebreus tem sido debatido, porque ele oferece argumentos àqueles que pensam, advogam e defendem que um cristão verdadeiro pode decair do estado de graça. Nós sabemos que, como reformados, calvinistas predominantemente que somos, nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, de que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu quero abordar esse assunto com os irmãos nessa noite, ainda que de forma sucinta, para que a gente possa compreender o que de fato o autor de Hebreus está tratando e como nós enxergamos esse texto à luz da doutrina da perseverança dos santos. Antes, porém, eu quero dar aqui o contexto, mais uma vez, como pano de fundo para estas afirmações duríssimas que o autor de Hebreus faz aqui, para com aqueles que apostataram, deixaram de crer. No final do capítulo 5, ele está tratando justamente da questão da progressão na fé, do desenvolvimento que todo cristão precisa ter ao longo da sua vida. Ele começa o verso 11 do capítulo 5 dizendo que ele tinha coisas muito complexas para dizer, coisas profundas, mas porque aqueles irmãos não tinham desenvolvido, ele precisava ainda alimentá-los espiritualmente como uma mãe alimenta uma criança. Aqueles cristãos, em boa parte deles pelo menos, não haviam desenvolvido espiritualmente a ponto de poderem receber teologia mais complexa, mais profunda. E essa teologia de que o autor de Hebreus se refere é o sacerdócio de Jesus Cristo como superior a todos os outros. Ele começa o capítulo 6 ainda falando disso, falando àqueles irmãos que era necessário avançar daquilo que ele chamou de princípios elementares da doutrina de Cristo. O que ele queria dizer com isso? Irmãos, nós precisamos avançar. Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus, amar esse texto e progredir na fé, para que então possamos
instruir outros que estão chegando para a fé. E nesse contexto, então, ele apresenta estes versos que nós acabamos de ler. Irmãos, como nós muito bem sabemos, nós cremos e confessamos de que, uma vez iluminados por Deus, uma vez a graça de Cristo alcançando a dureza do nosso coração, nós somos salvos, nascemos de novo. E isso é algo que acontece uma vez e dura para sempre. Essa não é uma doutrina nova. Nós sabemos que o advento da Reforma Protestante foi muito importante para essa compreensão de que um cristão verdadeiro não decai do estado de graça. Isso não significa que ele nunca erre, não significa que ele possa apagar o espírito e se afastar da comunhão. Isso não significa que em determinadas fases da vida ele possa se afastar de Deus, se rebelar contra Deus. Isso significa que este afastamento não é final na vida daqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. Bom, isso veio à tona com a reforma do século XVI. As coisas caminharam. E aí, isso tornou-se sistematicamente como nós conhecemos apenas no século XVII. Num concílio lá na Holanda, e aqui nós já estamos falando da segunda geração da Reforma Protestante, já são a segunda geração dos reformadores, lá na Holanda, naquilo que ficou conhecido na história como os cânones do Sínodo de Dort. Reuniram então ali, durante bastante tempo, para discutir doutrinas centrais a respeito da fé. E foi ali sistematizado os 5 pontos do calvinismo. Isso mesmo, não foi Calvino que sistematizou os 5 pontos do calvinismo. Foram calvinistas de segunda geração que sintetizaram muito bem a ideia calvinista a respeito da doutrina da salvação, da soteriologia. E esse movimento, na verdade, foi uma reação à doutrina que começou a ser pregada por um homem chamado Jacob Arminio, ou Jacó Arminio. Esse homem, ele começou a ensinar, e assim, ele tinha pedigree, né? Ele aprendeu com o Teodoro de Bessa, então ele conhecia muito de doutrina, mas ele começou a discordar de Calvino, e ele então começou a ensinar que, na verdade, o homem pode perder a salvação, por exemplo, e existe o livre-arbítrio, e que Deus, a doutrina da eleição é algo que deveria ser rejeitado. Na verdade, Deus, ele elegia por presciência, contrariando aquilo que foi muito bem postulado pelos primeiros reformadores. Então, em reação a este movimento que ficou conhecido na história como remonstrância dos discípulos de Jacó Arminio, veio então um documento que foi assinado pelos teólogos ali da Holanda, bem como presbíteros, autoridades que foram convidadas da Inglaterra, vieram inclusive teólogos de Genebra para participar da formulação desse que ficou conhecido como os cânones de Dort. Então, nos cânones de Dort, entre os temas que foram ali tratados, um deles, o 5º ponto, é a respeito da perseverança dos santos. Defendeu-se então a doutrina bíblica de que uma vez crente, crente para sempre. Mas, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui algumas afirmações do autor de Hebreus que parece indicar o contrário. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que ele começa afirmando. É o seguinte, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram. Ou seja, eles experimentaram da comunhão, da ação de Deus, faziam parte da comunhão, mas num dado momento eles caíram. O autor de Hebreus vai dizer: é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Meus irmãos, eu separei
esse texto algumas informações importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. O autor de Hebreus ele começa fazendo estas citações, essas afirmações contundentes de que é impossível alguém que um dia creu e depois descreu voltar a crer, porque estes decaíram daquele que poderia ser chamado de estado de graça. Aqui, nesse texto, o autor de Hebreus está chamando a atenção dos crentes para o exemplo daqueles que caíram. Essas pessoas, esses que ele está citando, apesar de terem recebido o privilégio de desfrutar de dons espirituais, tiveram a comunhão da igreja, no partir do pão, na ministração dos sacramentos, nas orações, no partilhar da palavra. Eles aproveitaram de todas estas bênçãos espirituais e acabaram abandonando a fé. Isso parece nos indicar algo que se aproxima do texto de 2 Timóteo, quando Paulo faz menção de existir dentro da igreja aqueles que de fato creram e aqueles que não creram, que creem em outra coisa. Isso nos chama atenção para uma realidade que é muito dura, mas é uma realidade que precisa ser colocada. Existe uma distinção muito grande entre membros de igreja e convertidos a Jesus Cristo. Percebam, irmãos, que este não é um movimento novo. Quando nós olhamos a argumentação, por exemplo, do apóstolo Paulo em determinados momentos a algumas igrejas, nós percebemos como havia frutos de pessoas que estavam dentro da igreja, que partilhavam da fé, mas que ainda não haviam tido um contato pessoal com Jesus. É provável que nesse contexto o autor de Hebreus estivesse citando o exemplo do povo quando saiu do Egito, daquela geração que, embora constituía ali a nação daqueles a quem Deus quis salvar, pela dureza do seu coração ficaram no deserto. Existe aqui uma aproximação muito grande com aquilo que Paulo diz, e é nesses termos, lá em 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 1 a 11. E é muito interessante que ele diz, é impossível que estas pessoas que um dia disseram crer, deixaram de crer, possam crer de novo. A ideia aqui nos parece muito clara. Para estes, não tem uma segunda chance. Para aqueles que renegaram o nome de Jesus de forma consciente, consistente, não tem uma escapatória. Aqui o autor de Hebreus está tratando daquilo que em outros momentos na Bíblia, o texto nos diz que é o pecado para a morte, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o não crer em Jesus, o não confiar a sua vida em Jesus. E é muito interessante que coisas impossíveis são citadas algumas vezes na carta de Hebreus, e eu fiz aqui uma breve pesquisa, e eu queria trazer para os irmãos. Além de ser impossível a salvação para aqueles que rejeitam a Cristo, como nós vimos aqui, o autor de Hebreus também declara, é impossível Deus mentir, capítulo 6, verso 18, é impossível que o sangue de animais possa expiar pecados, capítulo 10, verso 4, é impossível agradar a Deus sem fé, capítulo 11, verso 6. Perceba como todas estas impossibilidades dizem muito a respeito da fé que nós de fato professamos. Aqui, o interesse do autor de Hebreus é advertir os seus leitores que completar, provar, experimentar as bênçãos de Deus não significa necessariamente prosperidade espiritual. É necessário um novo nascimento. E todo novo nascimento é acompanhado de frutos espirituais. Não existe um crente que foi alcançado pela graça de Jesus e continuou agindo como um descrente. É impossível aquele que um dia fora rebelde a Deus, tendo sido alcançado pela graça,
continuar da mesma maneira. Então, o novo nascimento, ele é sempre acompanhado por frutos espirituais. A gente vê isso em João capítulo 3, verso 7, Mateus capítulo 7, verso 20. O que o autor de Hebreus quer dizer com isso, irmãos? Quer dizer que o cristão, uma vez tendo crido verdadeiramente em Jesus, pode decair do estado de graça e deixar de ser salvo? Não cremos assim. Ele não está tratando de alguém que verdadeiramente teve um encontro com Jesus, mas de alguém que concordou com a mensagem do Evangelho, que fez parte da multidão, que estava rolado no hall de membros de uma igreja, que tomou da ceia, que foi batizado, que experimentou de bênçãos espirituais, da graça de Deus que é derramada sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus sendo pregada, pelo benefício da oração em comunidade, mas que apesar disso, reagiram como uma terra infértil, onde a semente que fora plantada no coração não produziu frutos, e passando o tempo, ficaram pelo caminho. Eu quero pedir aos irmãos para que abram 3 textos, porque eu quero completar essa primeira parte, ratificando a ideia de que aqui o autor de Hebreus não está tratando de crentes verdadeiros que decaíram do estado de graça, mas de pessoas que fizeram parte da igreja visível, da igreja que nós vemos hoje, mas que apesar de terem feito parte em algum momento da história, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Porque veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 6. Por gentileza, abram lá. Filipenses capítulo 1, verso 6. Quem achar, pode ler para mim, por gentileza. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo que aquele que começou o quê? Que boa obra é essa que Paulo está se referindo aí, irmãos? Senão a salvação, senão o ato salvífico de Deus de transformar o nosso coração. Ou seja, por que uma vez salvo para sempre? Porque aquele que começou a obra é aquele que vai completar a obra. A nossa salvação nunca dependeu de nós, e a manutenção da nossa salvação também não depende de nós, mas existem responsabilidades intrínsecas num verdadeiro cristão. Porque pense, irmãos, a doutrina da perseverança dos santos não é desculpa para viver como a gente quiser. Não é desculpa para dizer, não, eu estou me afastado agora, mas quando eu quiser eu volto. Não é desculpa para vivermos uma vida que nós deveríamos abandonar. Não é. Porque se nós agimos assim, nós estamos atestando que não conhecemos de fato o Cristo que salva, o Espírito que produz frutos para a glória de Deus na nossa vida. Se agimos assim, se nos escondemos atrás desta doutrina, nós não compreendemos verdadeiramente o Evangelho. Porque Deus não vai mudar a nossa vida lá na frente. Deus muda a nossa vida hoje. E nós iniciamos um processo de santificação, de vida crucificada, como temos tratado no domingo à noite, que vai ser completo lá no dia que a tia Célia leu, no dia de Cristo. Agora alguém abra João, capítulo 10, versos 28 e 29. João 10, pode ler, Sami? Eu lhes dou a vida eterna, jamais pertencerão a ninguém, os arrebatará da minha mão. E aquilo que meu Pai me deu, maior que tudo. A mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Muito bem. Eu vou abrir aqui, só para dar o contexto dos irmãos. Eles estavam na festa da dedicação, e eles chegaram e perguntaram para Jesus, né? O senhor é o Messias mesmo? Eles estavam ali pressionando Jesus. Diz aí claramente se o senhor é o Messias, a gente quer que o senhor diga. Na verdade, eles queriam de alguma forma pressionar Jesus para acusá-lo. E Jesus vira para ele e diz, eu já disse, vocês não creem.
porque vocês não são minhas ovelhas. E aí ele completa: porque eu conheço as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, e aquilo aqui se refere às ovelhas, a igreja, é o maior do que tudo. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Então percebam, irmãos, que o próprio Jesus está dizendo que ele entregou a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. O que isso significa dizer? Que absolutamente nada e nem ninguém pode roubar uma ovelha comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Isso, mais uma vez, não significa que uma ou outra ovelha ou algumas dezenas de milhares possam sair pela porta do aprisco e seja necessário o bom pastor ir e alcançar essa ovelha como um dia ele fez conosco. Isso não significa, irmãos, que não existe a possibilidade de, em algum momento da nossa vida, quer seja pelo esfriamento, a Paulo vai dizer isso, né? Não apagueis o espírito, quer seja pela nossa tentativa de apagar o espírito, dando vazão à carne, tenhamos nos afastado de Deus, se de fato cremos, se de fato um dia Cristo reinou no nosso coração, o nosso afastamento não será final. Não será final. Agora abram para mim, por gentileza, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 5 e 9. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só, irmãos, e sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos, aqui o sentido de guardado é isso mesmo. E sois protegidos pelo poder de Deus, para no final receber a recompensa. O que é? A salvação da vossa alma. Então, quando nós analisamos textos como esse, e eu citei 3 de algumas dezenas que poderíamos citar, tratando desse assunto, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, nós percebemos que aqui o autor de Hebreus está referindo-se às pessoas que fizeram parte da igreja, que caminharam com a igreja, que em algum momento receberam e partilharam das bênçãos de ser igreja, mas porque nunca se converteram a Jesus Cristo, nunca foram crentes de verdade, apostataram. E aí ele vai dizer o seguinte: a consequência da apostasia é a perdição. Não tem segunda chance. Ou cremos e somos salvos por Cristo, ou rejeitamos a Cristo e somos condenados. É simples assim. E aí ele continua, versos 7 a 8, trazendo à mente uma outra lição importante, falando aqui da necessidade de frutificarmos. É necessário que nós sejamos frutíferos. Deus derrama suas bênçãos sobre os corações humanos, tal como uma chuva que rega a terra e faz brotar sementes. Nós vivemos numa região onde culturas, lavouras, são algo assim que nós conhecemos relativamente bem. E isso era especialmente importante no contexto ali do Antigo Oriente Próximo. Aquelas pessoas viviam da cultura agrícola, pecuária. E Jesus, e o autor de Hebreus, Jesus também faz isso, né? Mas aqui o autor de Hebreus vale-se de exemplos da vida comum para explicar um princípio espiritual. Ele vai dizer o seguinte: o solo bom recebe a chuva e esse solo produz. Tem como consequência a frutificação. Essa terra é cultivada como parte da bênção de Deus. Mas, se esse solo produz espinhos, abrolhos, é rejeitado e está na maldição.
e está pronto, o seu fim é ser queimado. Parece algo muito similar com aquilo que Jesus proferiu na parábola do semeador, quando ele disse: o semeador saiu a semear e ele jogou a mesma semente, mas que caiu, porque caiu em tipos de terreno distintos, produziu efeitos distintos. Um ficou à beira do caminho, o passarinho roubou, o inimigo vem e rouba, o solo era duro demais, antes da semente penetrar no solo, aquilo já foi roubado. Uma outra terra era muito pedregoso e não deu certo. Um outro solo cheio de espinhos e foi abafado, e aquela planta não progrediu, ela morreu, foi sufocada. Mas aquela semente também caiu em terreno fértil e ele produziu. Isso nos dá a entender, irmãos, que um cristão verdadeiro não é apenas aquele que confessa verbalmente ser filho de Deus. Não é apenas aquele que diz, ou não é aquele que diz que tem Jesus no coração, mas as suas atitudes comprovam o contrário. Na verdade, irmãos, as nossas atitudes comprovam a fé que nós dizemos ter. Eu já disse isso algumas vezes e eu quero repetir hoje. A salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus mediante a fé. Mas a salvação nunca acontece sem as obras. As obras são sempre consequência da salvação operada por Deus no coração daquele pecador miserável, que um dia fomos eu e você. Todas as vezes que Deus salva um pecador, esse pecador produz frutos para a glória do nosso Deus. O autor, na sequência, versos 9 e 10, ele sai de um exemplo ruim, como esse, e vai para um exemplo bom. Porque ele acredita no coração de que, embora alguns daqueles crentes tenham ficado pelo caminho, e perceba, como aqui ele está apresentando uma justificativa pela qual alguns, ao longo da história da igreja, ficarão mesmo pelo caminho. Alguns que um dia fizeram parte da igreja, comungaram, que partilharam de dons espirituais, que receberam as bênçãos de Deus aqui, abandonaram a fé e permanecerão longe da fé. Isso não é algo recente, mas acontece desde sempre. E ele então está dizendo àqueles irmãos, e ele acredita tanto que existiam crentes verdadeiros ali, que agora nos versos 9 e 10, ele se dirige a estes crentes verdadeiros, quanto a vós outros, ou seja, outros aqui, em relação àqueles que se apostataram. Quanto a vocês que permaneceram, todavia, ó amados, estamos persuadidos, convencidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois persistes e servis aos santos. Aqui, irmãos, existem algumas lições importantes. O autor de Hebreus agora se vira para os crentes verdadeiros e dizer: Deus está vendo o trabalho de vocês. Deus está vendo o trabalho de vocês e Ele vai recompensar o trabalho de vocês. Quando nós olhamos para estas falas, eu separei aqui 3 lições que nós podemos aprender aqui. A primeira delas é que todo salvo produz frutos abençoadores. Mateus capítulo 13, verso 23. Segundo, todo fruto é originado pelo amor. É aquilo que Paulo trata lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 26. Todo salvo verdadeiramente em Jesus Cristo, por causa do seu amor, trabalha para Deus e serve aos seus irmãos. Irmãos, não existe banco de reserva no reino de Deus. Não existe. Todos nós somos chamados para que usemos dos dons que Deus nos deu para servir a igreja por amor a Deus.
Este é um efeito, uma consequência natural daqueles que se converteram. E qual que é a finalidade disso? É o terceiro ponto. Todo trabalho feito para Deus jamais será esquecido. Irmãos, isso aqui é consolador. Isso aqui traz alento ao nosso coração de saber que, apesar de existirem muitos desanimados, muitas pessoas ficando pelo caminho, muitos que se acomodaram em tomar um leitinho espiritual, em detrimento daqueles que estão trabalhando, nós cremos que, embora muitas vezes sem qualquer reconhecimento humano, é um ditado que a mãe dizia, né? Deus está vendo. Deus está vendo o labor daqueles que têm, segundo a vontade de muitos, contra a vontade de muitos, servido ao nosso Deus. E isso traz consolo ao nosso coração. Deus não é injusto. Deus está vendo, irmãos, aquilo que nós temos feito por amor a Ele, a serviço da igreja. E qual que é a lição que nós tiramos disso? De arregaçar as mangas, de fazer alguma coisa. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Todo mundo agora vai falar, pastor, então me deixa pregar. Isso seria uma utopia, porque Deus distribuiu na multiforme graça do seu ser dons diversos para que nós pudéssemos nos completar. O Asaf fica olhando para o Mateus lá no Data Show, ele diz, papai, quando que eu vou poder ficar igual meu irmão no Data Show? Eles chamam de Data Show. Mas por que, Asaf? Porque todo mundo faz alguma coisa na igreja, só eu que não. Eu falei, não, mas você pode fazer, você pode orar com o papai, você pode ajudar o papai. E não são raras as vezes, irmãos, que a gente acha que criança não entende. A gente acha. Não são raras as vezes que por livre e espontânea vontade ele sai daqui e vai para a reunião do conselho. Vai lá, faz a oração dele, junto com os presbíteros. Não são raras as vezes que ele me acompanha nas visitas. Essa semana estivemos visitando o seu José Vilas Boas, e ele pediu para mim, papai, será que ele pode ser meu vô também? Porque assim agora eu vou ter 2 vô. Foi, tem que perguntar para ele. Agradou ele um pouquinho e ele já quer entrar para a família, né? É interessante, irmãos, porque as crianças entendem o que muitos de nós adultos não entendemos. Que todos nós somos chamados a produzir fruto para Deus. Quem sabe Deus tem te chamado para abençoar, orando as pessoas, cuidando das pessoas. Que Deus tem te chamado para fazer algo que algumas pessoas, por contingências da vida, não podem. Porque o tempo é mais reduzido, você tem mais tempo, você pode fazer. De fato, irmãos, não haverá desculpas diante de Deus para a nossa omissão. E aqui, o autor de Hebreus está chamando a atenção dos crentes de verdade. Deus não é injusto. Deus vai reconhecer o trabalho de vocês. E aí, versos 11 e 12, ele dá uma mensagem de encorajamento. Continuem diligentes. A segurança da vossa salvação está em Deus. Mas existe algo que Deus colocou para mim e para você para fazermos. Desejamos, porém, verso 11, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Até o fim, continuem diligentes, se esforçando. Irmãos, não espere você sentir no coração o desejo de se oferecer para fazer alguma coisa. Não espere começar a orar e ler a Bíblia todo dia. O dia que você sentiu o desejo, você nunca vai sentir isso. É necessário tomar decisões concretas. É necessário decidir lutar contra você mesmo, contra as nossas próprias vontades. Isso com certeza mudará a nossa percepção a respeito do reino de Deus. Continuemos diligentes até o fim. Desejamos ser diligentes e usar os recursos espirituais que Deus disponibiliza, a cada um de nós, abençoando-nos, abençoando a igreja. E aqui é interessante como no final do texto, ele chama a atenção dos preguiçosos. Deixem de ser preguiçosos,
Parem de ser letárgicos. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus até que Ele volte. É o que Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 17 e 18. Nós somos herdeiros das promessas e devemos imitar aqueles que venceram na fé, tanto pela fé quanto pela sua longanimidade. Irmãos, no capítulo 11, ele vai citar alguns dos nomes que pela fé cumpriram a carreira. E aqui no capítulo 6, ele está chamando a nossa atenção para que nós façamos parte daqueles que perseveram, que a esperança da salvação em Jesus Cristo possa ser uma realidade no nosso coração, mas que isso ao mesmo tempo possa produzir em nós o desejo de contribuir para com o reino de Deus, não para a salvação, mas porque nós fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é um crente verdadeiro, você pode descansar nessas promessas. Você não vai decair do estado de graça para sempre. Deus é aquele que começou a boa obra e vai cumpri-la. Mas reflita, analisando tudo isso que o autor de Hebreus nos apresentou aqui, se a sua fé é de fato uma fé verdadeira. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos permita progredir, continuar caminhando em direção a Ele. Amém?